Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Supremo Tribunal Federal decide pelo fim do marco temporal das terras indígenas. A decisão da Corte cria insegurança jurídica e produtores rurais de diversas regiões do país temem perdas de terras tituladas. Prefeitos de diferentes cidades relatam desafios após a decisão da Corte. E mais, você vai ver ainda nesta edição um tira-dúvida com esclarecimentos sobre o que esperar a partir de agora, com o fim do marco temporal das terras indígenas. E a Rússia suspendeu temporariamente a exportação de gasolina e diesel. O país é o maior fornecedor de diesel do Brasil e a decisão de Putin pode impactar o mercado doméstico. Você vai ver também que a pesquisa Datafolha apontou que eleitores de Lula estão mais pessimistas com a economia. No cenário internacional, Índia supera a China e terá o maior PIB do mundo em 2023 e 2024, de acordo com a OCDE. Você acompanha tudo isso e muito mais a partir de agora no Hora H do Agro, que já está no ar. Por 9-2, o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo fim do marco temporal das terras indígenas. A emoção tomou conta dos indígenas que acompanhavam a votação sobre o marco temporal em Brasília, após o Supremo Tribunal Federal formar maioria contra a tese. O placar de 9-2 contra o marco temporal, que estabelece novas demarcações, só poderiam considerar terras ocupadas por indígenas até a data da promulgação da Constituição de 1988. Veio com o voto do ministro Luiz Fux. A Constituição Federal não é um diploma que esteja imune a interpretações. E a interpretação teleológica sistêmica é no sentido de que, ainda que não tenham sido demarcadas, essas terras ocupadas devem ter a proteção do Estado, porque elas têm a proteção constitucional. A ministra Carmen Lúcia também foi contra o marco temporal. Ela ressaltou que o caso está relacionado à dignidade de um povo. E nós estamos a cuidar da dignidade étnica de um povo que foi dizimado, oprimido durante 5 séculos de história. Todos os que cuidaram da matéria posto nesse recurso reconheceram a impagável dívida que a sociedade brasileira tem com os povos originários. Para Kleber Caripuna, o diretor da articulação dos povos indígenas, a rejeição da regra para demarcações é uma vitória. Então, para a gente hoje derrotar o marco temporal é garantir que a história do país tem sim os povos indígenas nela e reconhecer os seus territórios é mais do que direito, é histórico e fundamental ter um reconhecimento. Então, para a gente esse momento de hoje é muito importante, é uma vitória do movimento indígena. O Supremo ainda deve analisar as propostas de tese que sintetizam os entendimentos da Corte sobre um tema. Entre os pontos a serem definidos estão a indenização de não indígenas que ocupam atualmente áreas dos povos originários e a compensação aos indígenas quando já não for mais possível conceder a área reivindicada. O ministro Gilmar Mendes, que votou contra o marco temporal, ele fez uma série de ressalvas ao tema. O requisito da necessariedade está presente, não vamos discutir isso agora, mas para o futuro. E como nós vamos ficar dependentes de antropólogos? E eu não vou falar daquela antropóloga portuguesa que faz os laudos lá. Não vou falar. Não vou falar. Que faz os laudos lá no sul da Bahia. Ficou mais tranquilo. Mas é óbvio que essa tarefa precisa ser
feita com critérios. E os critérios estão aqui, na Constituição. Se daqui se salta para o conceito de posse imemorial, o Brasil como nós o conhecemos desaparece. A definição sobre o alcance dessas indenizações já começou a ser discutido. O caso deve voltar à pauta do Supremo na semana que vem. Em nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil disse estar muito preocupada com o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária vê com muita preocupação o resultado do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Segundo a CNA, a análise dos ministros modificou a jurisprudência até então consolidada do próprio STF sobre o tema. A entidade argumenta que a revisão dessa jurisprudência trará consequências drásticas para a atividade agropecuária e para as relações sociais, instalando um estado de permanente insegurança jurídica para toda a sociedade brasileira, incluindo nesse rol milhares de produtores rurais em todo o país. Segundo a CNA, o fim do marco temporal pode expropriar milhares de famílias no campo que há séculos ocupam suas terras, passando por várias gerações que estão na rotina diária para garantir o alimento que chega à mesa da população brasileira e mundial. Por isso, a entidade manifesta a confiança de que o Congresso Nacional vai confirmar a tese do marco temporal, restabelecendo a segurança jurídica e assegurando a paz social para os produtores rurais. O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Pedro Lupion, afirmou que a decisão do STF pode criar uma barbárie no campo, já que não há previsão de indenização para os produtores que perderem as suas terras. A decisão do STF contra o marco temporal, com esse último voto do Fux, é extremamente grave. Eles estão destruindo o direito de propriedade no país. Nós precisamos reagir. Para isso, nós temos que aprovar o marco temporal no Senado, temos que trabalhar com a PEC do Alceu na Câmara, temos que trabalhar com a PEC do senador Irã no Senado e fazer com que a gente seja vitorioso para defender os interesses do produtor rural do Brasil. Nós estamos no momento mais importante da agricultura brasileira, da agropecuária brasileira, do direito de propriedade do Brasil, desde a época da Constituinte. Nós precisamos reagir e precisamos mostrar que 1/3 do PIB, 25% dos empregos, mais de 50% da balança comercial tem que ser respeitados. O projeto já aprovado na Câmara e em discussão no Senado vai em sentido contrário à decisão do STF. A proposta fixa o marco temporal para demarcações de novas terras indígenas em 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição Federal. O marco temporal das terras indígenas era uma espécie de regra do jogo, pois definia que só podiam ser demarcadas como indígenas as áreas que estes povos ocupavam na data em que a Constituição brasileira foi promulgada, em 5 de outubro de 1988. Para o agronegócio, o fim dessa regra, que a própria Corte já havia considerado constitucional, gera enorme insegurança jurídica. Isso porque, sem o marco temporal, produtores rurais que compraram terras de boa-fé e detêm o título de propriedade podem ser expropriados para que a área se torne, então, indígena. Um estudo da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil revela que, atualmente, há 627 terras indígenas no Brasil, que correspondem a 14% do território brasileiro. Há 118 áreas indígenas que já estão delimitadas e declaradas, mais 495 reivindicadas e 120 em estudos. Há a possibilidade de mais 15,1% do território brasileiro ser transformado em território indígena, levando em consideração apenas esses 118 delimitadas ou declaradas que vocês acompanham pela TV. Nós aqui do Hora H do Agro recebemos uma série de comentários, relatos de gente de todo o Brasil, de agricultores preocupados com essa decisão do STF. Vejam só, o Ayrton Gomes de Amarante, no Amazonas, escreveu pra gente e disse o seguinte: 52% da minha cidade já é reserva indígena e querem ampliar para 80%. Ayrton, muito obrigada pela participação e pelo seu comentário. Em Cunhaporã, Santa Catarina, cerca de 170 famílias de agricultores familiares podem perder as terras com o fim do marco temporal das terras indígenas. A prefeita do município relatou aqui para o Hora H do Agro que o ambiente lá
é de pura insegurança. São mais de 170 famílias de pequeno agricultor. 2.700 hectares abrange esses 2 municípios. A agricultura do leite, do suíno e das aves, a movimentação econômica para Cunhaporã, 40 milhões de valor adicionado ao ano. É uma economia que, se marco temporal cair, quebra-se toda. Os nossos agricultores compraram suas terras, pagaram suas terras e estamos tendo que defendê-los. Esses agricultores que vivem ali há anos só sabem produzir o alimento, só sabem produzir a sua agricultura, vão fazer o quê? Eles dizem, prefeito, nós nem sabemos fazer outra coisa. Prefeito, nós vamos ganhar o quê? Se nós igual não vamos nem ganhar indenização, ou se ganhar, nós vamos ir para onde? Nós vamos comprar uma terra em outro lugar que também não será nossa, que também não vai ter a certeza disso. É isso que está acontecendo. Então o Brasil também não acordou para o que é o marco temporal. O que o marco temporal vai fazer não é só para Cunhaporã e saudades. Eu estou aqui para falar a nossa história, mas vai acabar com a segurança jurídica de todo cidadão brasileiro. Você pode ter o terreno de você lá no centro de Balneário Camboriú, uma cidade famosa da Catarina, ou no centro de São Paulo, na Vila Paulista. E se esse terreno é seu, o marco temporal caiu, e o índio falar que passou lá 5, 6 anos atrás, você perde o direito à tua propriedade. É isso que o Brasil hoje está vendo acontecer, que nós estamos vendo acontecer. Obrigada à prefeita de Cunhaporã, Santa Catarina, por trazer o ambiente lá na sua cidade nesse momento, depois da decisão da corte. A Andressa Poltronieri também assiste ao Hora H do Agro e mandou uma mensagem para a gente. Ela diz que as pessoas de Cunhaporã e Saudades em Santa Catarina estão pedindo socorro. Estamos sendo enterrados vivos, desabafa a nossa também espectadora. A gente vai adiante, tem mais mensagens, vejam só, de outras regiões do Brasil. A Ângela Gomes diz, com isso, com o fim do marco temporal, perderemos tudo onde residimos há mais de 40 anos. E comenta, a injustiça toma conta do país. Obrigada, Ângela, pelos seus comentários. E ainda nesta edição, nós voltaremos a tratar dos efeitos do fim do marco temporal para o agronegócio e para todos os brasileiros. Fiquem conosco nesta edição. Agora a gente troca de assunto e vai tratar da Rússia, que suspendeu temporariamente as exportações de combustíveis, como gasolina e diesel, para estabilizar a oferta dos produtos no mercado interno. Em comunicado, o governo russo afirmou que as restrições temporárias ajudarão a aumentar a oferta dos combustíveis, o que, por sua vez, reduzirá os preços para os consumidores domésticos de lá. Agora, essa notícia da suspensão da Rússia, ela acende um alerta aqui no Brasil, porque a Rússia é o principal fornecedor de diesel ao Brasil. No caso do diesel, a consultoria StoneX revela que os russos estão ali em primeiro lugar, seguido por Estados Unidos, Índia e Arábia Saudita. Já em relação à gasolina, a Rússia é a 4ª maior fornecedora, com Países Baixos, Bélgica e Estados Unidos à frente. É hora da gente entender o efeito disso no agro. Vamos saudar o nosso convidado, Smiley Curcio, Head de Óleo, Gás e Renováveis da consultoria StoneX. Muito obrigada por estar conosco, Smiley. E a primeira pergunta é, a suspensão de combustíveis por parte da Rússia é permanente ou é temporária? Até quando a gente pode ver esse cenário de interrupção nas exportações? Bom, essa é a grande pergunta que o mercado tem se feito, né? Foi uma preocupação muito grande, porque como você mostrou, a gente hoje está muito dependente do diesel russo. Eu diria para você que a cada 10 cargas que chegam no Brasil de diesel, pelo menos metade, 4 ou 5 são russas, né? Então é bem complexo isso, então o mercado na hora já ficou muito preocupado. O que os boatos estão falando é que, nesse momento, eles realmente estão passando por um problema de abastecimento interno. Acontece que, nessa época, é normal a manutenção das refinarias, né? Se preparando para o período de inverno agora, no finalzinho do verão. Então, acaba que, realmente, tem menos oferta de diesel no mercado interno. Soma-se isso a desvalorização do rublo, né? Que tem acontecido nos últimos meses, aí, em decorrência da guerra. Então, isso causa um incentivo à exportação, então acabou que
São vários fatores, né? O conjunto de fatores trouxe o mercado interno russo a preços altíssimos, falta de diesel, então o governo interrompeu. A nossa expectativa é que isso continue por 2 ou 3 semanas no máximo, tá? Porque eles são muito superavitários em diesel, tá? Então a gente não acha que isso vai ser uma coisa contínua. Isso já gerou algum efeito na formação de preço internacional dos combustíveis? Então, por incrível que pareça, o mercado reagiu muito forte no primeiro momento, né? Chegou a subir 5%. E depois o mercado se acomodou um pouco, tá, Kelly? Então a gente não está sentindo ainda. É aquela coisa, o mercado compra muito o fato, né? O boato. Então, na hora que saiu, isso deu uma puxada no mercado, o preço acabou subindo um pouco, mas eu diria que agora, nesse momento, o mercado está um pouquinho mais acomodado, ou seja, está na expectativa que isso vai durar poucas semanas, tá? Mas eu diria o seguinte para ti, chance de nas próximas semanas a gente vê, eu acho que você vai perguntar isso daqui a pouco, mas a chance da gente ver os preços caindo diante desse cenário agora é zero, ou praticamente zero, tá? Isso vai causar, sim, uma maior preocupação no mercado que já era de baixo volume, né? De baixos estoques. Então, eu acredito que isso naturalmente vai causar um impacto no mercado interno brasileiro, tá? Esse é o ponto que a gente vai entrar agora, porque a Rússia é o principal fornecedor de diesel e o agro brasileiro começou a semear safra de verão, ou seja, estamos demandando esse combustível. Na prática, a gente precisa saber de impactos imediatos e também nas próximas semanas. Lembrando que hoje a Petrobras não tem mais a política de paridade internacional, o que significa dizer que se o preço sobe lá fora, imediatamente subiria aqui ou logo depois. Na prática, a sua interpretação é que o governo, a Petrobras, ela vai segurar o preço do diesel num patamar mais baixo, enquanto essa crise lá fora está se desenrolando? Eu acredito que a Petrobras não vai tomar nenhuma decisão agora, tá? Justamente porque sobe lá fora e ela tenta conter esse impacto de uma forma mais natural ou menos artificial, né? Segurando o preço da Petrobras. Isso causa um desbalanço no mercado, né, Kelly? Porque você tem um diesel muito mais caro entrando. Ou seja, se você precisar de diesel, né, os grandes distribuidores precisam de diesel, você encontra diesel, mas a um preço muito acima do preço que a Petrobras negocia. E o volume da Petrobras ele é limitado, né, porque a Petrobras ela tem um volume bem menor do que a demanda, bem menor, né, vamos dizer 70%, 80% da demanda nacional. Então, você é obrigado a ir atrás desse diesel importado. E isso causa uma complexidade logística e de controle de estoque muito difícil, tá? A gente não deve ter problemas de diesel de abastecimento, na nossa opinião, mas eu não consigo enxergar, pela postura que a Petrobras tem tomado ultimamente, que ela vai aumentar o preço dela de base por causa desse comportamento. Eu não vejo isso acontecendo, eu acho que ela deve manter e a gente deve ter um prêmio muito grande no mercado interno brasileiro para poder ter acesso a esse diesel importado. E esse é o ponto, porque você já tem uma dependência da Rússia, tem menos volume da Rússia. Então você tem que trazer de outras origens já são mais caras. Então isso vai impactar no bolso do consumidor final. E vamos colocar agora, que você comentou muito bem, é época de plantio. Então eu acho que o produtor deve sentir agora, já na pele, na bomba, esse reflexo, viu? Interessante. Agora, só para esclarecer, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível divulgou uma informação ainda nesta semana de que há uma condição hoje que o diesel está a cerca de 5% ou um pouco mais do que isso, agora eu não lembro exatamente o percentual, precisando de reajuste em função dessa paridade internacional. Se a paridade não é feita pela Petrobras e lá fora o diesel está mais caro, aqui dentro está mais barato, o importador, para trazer o combustível de fora, ele precisa ter prejuízo. Ele vai fazer essa importação contando que vai vender mais barato. E isso é um risco para o abastecimento da cadeia, certo? Quase. O que acontece? Você está certa. A única diferença é o seguinte... a demanda pelo diesel ela fica tão grande no mercado porque você não consegue suprir a sua oferta, né? Você tem regras de abastecimento, né, que a própria ANP condiciona o mercado,
que o prêmio pago acima de Petrobras é muito grande. Então, o importador traz, certo? Ele traz mais caro, ele acaba trazendo, e isso sempre com medo, né? Você está certo? Ele sempre tem o medo de se a Petrobras não mexer, se a Petrobras aumentar o preço, mas ele traz esse diesel tá no porto. Setembro foi um mês de importação muito forte de diesel, tá, Kelly? A gente importou 1,5 milhão de metros cúbicos, se eu não me engano, o último dado da Stonex. O ponto é, eu não acho que isso seja um desincentivo para importação nesse momento, tá? Mas eu acho que isso gera um prêmio exagerado em cima desse produto importado. Então fica um preço muito acima do devido, porque você falta oferta no mercado e você sabe como é que funciona a lei de oferta e demanda, tá? Hoje a diferença, por exemplo, do produto Petrobras para o importado, segundo a Stonex, 63 centavos, não 16%. Eu te garanto que por clientes aqui, por informações de clientes, o diesel está sendo vendido acima de R$1, ou próximo a R$1, acima de Petrobras. Você entende que tem um prêmio em cima desse PPI, no caso dessa paridade de importação, justamente por não ter produto, tá? Perfeito. Eu acho que esse é o grande problema dessa diferença de preço. Para a gente resumir para a nossa audiência, Smiley, no momento em que estamos com o plantio da safra de verão acontecendo, 2 dúvidas são as principais. Eu vou precisar pagar mais pelo diesel no futuro breve? E 2, existe algum risco de eu ter falta de diesel? Eu acredito que a falta de diesel ela é menor, tá? A probabilidade é menor, tá? Como eu te falei, a gente teve importação recorde no mês de setembro. Por mais que a demanda seja forte, esse diesel tá no Brasil, tá? Tá nos portos brasileiros, segundo dados do CSEX e os dados que a gente tem. Por mais que a demanda seja muito forte, e deve ser, porque a gente vai ter uma safra recorde de soja, né? Mas para mim a principal consequência, Kelly, é o aumento de preço. E aí eu posso falar para você, e eu acho que vale a pena a gente constatar o quanto que isso vai impactar na bomba desde semana passada e agora até nas próximas semanas, enquanto a Rússia não libera a exportação novamente, tá? Eu tenho muita certeza que a gente vai ver o impacto do consumidor final. Então a gente deve sentir mais o aumento de preço do que uma possível falta de abastecimento. E que dimensão que a gente está falando? Quanto mais o preço do diesel vai ficar mais caro nas próximas semanas ou meses, conforme a sua previsão? Como eu falei para você, hoje já tem diesel sendo negociado a prêmios acima de R$1, mas assim, muito do diesel que está na bomba que o consumidor está pagando, ele já está embutido esse preço, essa diferença de preço, né? Eu chutaria, assim, porque isso é muito difícil, porque depende muito de logística, etc., mas eu poderia dizer aí que de 5 a 10 centavos no curto prazo é bem plausível a gente esperar, tá? 5 a 10 centavos no curto prazo, uma tendência altista, mas nesse momento você não vê risco de desabastecimento de diesel no Brasil. Smiley Curcio, muito obrigada. Rede de óleo, gás e renováveis da Stonex. Volte sempre. Valeu, tá, tchau. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha revelou que os eleitores de Lula estão mais pessimistas com o futuro da economia. Em dezembro do ano passado, 79% dos que declaravam ter votado no presidente no segundo turno projetavam que a economia iria melhorar. Agora, o número caiu para 66%. Já os eleitores de Lula, que acreditam que a economia vai piorar, subiu de 1% para 7%. O levantamento foi realizado entre os dias 12 e 13 de setembro, com 2.016 pessoas em todo o Brasil com 16 anos ou mais. Vamos abordar esse tema, perspectivas para a economia, com a Juliana Inhas, economista e professora do INSPER. Juliana, seja muito bem-vinda ao Hora H do Agro. Oi, Kelly, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela sua companhia e a gente quer saber da economia, sua visão. Por que aumentou o percentual de eleitores do Lula que acreditam que a economia vai piorar? Quais são os indicadores? O que está acontecendo?
Kelly, acho que o que acontece hoje é que a gente, apesar de estar vendo uma economia que dá sinais de melhora, isso é inegável, né? A gente tem uma inflação sob controle, né? Embora com algumas tendências aí de alta, como a gente já acabou de ver, né? Acabou de falar sobre combustíveis, a gente existe no nosso radar uma possibilidade ainda de pressão inflacionária, uma economia que cresce pouco, mas tem caminhado, tem crescido, mas fato é que a gente sabe que para que o Brasil consiga evoluir, ele precisa necessariamente aprovar reformas e dar passos mais largos em direção a uma estabilidade fiscal maior, e isso não tem acontecido. A gente, apesar de ter aí um novo arcabouço fiscal, uma nova regra fiscal que vai começar a ser implementada em breve, apesar de termos uma reforma tributária aí que está super engatilhada, né, e que em algum momento também vai entrar em vigor, hoje a gente efetivamente não tem nada implementado. Então a gente ainda está muito num cenário de retórica, de promessa, né, e de narrativa, sem um efeito realmente prático que nos impeça de olhar uma melhoria efetiva dentro da economia. Então, acho que esse pessimismo ele vem muito em linha com uma demora em conseguir aprovar as reformas que já estão aí encaminhadas, mas também de fazer outras reformas importantes saírem do papel, como, por exemplo, uma eventual reforma administrativa, que acho aí, na minha visão, que é a mais difícil, provavelmente, do presidente Lula conseguir progredir. Juliana, nesse contexto, você menciona fatores que podem fazer a gente enxergar o lado do copo mais cheio, mas também chama a nossa atenção para o lado do copo mais vazio. E entre esse lado mais vazio, você destacou o risco fiscal. Trocando em outras palavras, e me corrija se você não concordar, a gente tem um governo gastador, que aumentou o número de ministérios, a gente está com quase 40 ministérios, há um desafio grande nas contas públicas e a pergunta objetiva que fica é, isso vai gerar aumento de impostos? O contribuinte vai ser chamado a pagar essa conta? Kelly, perfeita a sua colocação de que realmente a gente tem um governo que gasta mais, né? É um governo com mais ministérios, com um staff maior e que também hoje tem uma demanda social que é crescente, né? Então a sociedade tem pedido cada vez mais esse suporte que tem sido dado pelo governo, e isso tudo custa, né? Hoje, do jeito que as coisas estão, se a gente for olhar a economia brasileira neste andar que ela tem hoje, nessa evolução, olhando para o crescimento econômico que ela tem hoje, é muito difícil acreditar que não acontecerão aumentos de carga tributária. A gente escuta muito o governo falando de um eventual aumento de carga tributária para pessoas com rendas mais altas. Mas a gente tem que lembrar que só essa política que se faz já agora de partida, de aumentar a carga tributária dos serviços, já faz com que todo mundo passe indiretamente por uma partilha desse aumento de carga tributária, dado que serviços que nós consumimos, desde aqueles mais simples até os mais elaborados, muito provavelmente sofrerão reajustes de preço por conta de pelo menos uma parcela de repasse de tributos a maior que vai ser feita a partir de agora. Então, é muito difícil acreditar que sem uma reforma administrativa, e aí para a gente traduzir isso de uma forma muito simples, tem redução de gastos do governo, é muito difícil acreditar que somente o crescimento econômico vai conseguir gerar arrecadação suficiente para que a conta no final do mês feche. Então, eu acho que a gente sim, eu sou do time que acredita que a gente vai ter sim aumentos de carga tributária, temo que não sejam tão pequenos quanto aqueles que a gente gostaria, ou que a gente talvez ainda assim ficaria confortável de ver. Acho que a gente vai passar por um aumento de carga tributária significativa. Esse é um problema, né, para o desenvolvimento da economia de uma forma mais próspera. E a minha pergunta para você é um problema também do agro? Por que do agro? O agro é hoje um dos setores mais dinâmicos da economia, teve um PIB no primeiro tri de mais de 20%, ajudou a puxar o PIB da economia nacional e é enxergado muitas vezes como a galinha dos ovos de ouro. Será o agro que vai pagar a conta da gastança do governo? Acho que a sociedade como um todo vai pagar essa conta, tá?
Muito embora é óbvio que setores mais produtivos, eles podem de alguma forma sofrer um pouco mais, porque eles vão estar muito mais expostos a essas mudanças. Mas acho que a gente paga a conta realmente de uma forma muito agregada. Primeiro, porque o aumento da tributação, ainda que seja para uma parte da sociedade, ela sempre está olhando alguma estrutura produtiva. Não faz sentido você tributar simplesmente a renda, e esse nem é o plano do governo nesse momento. Então, existe uma tentativa de tributar algumas áreas e algumas partes da sociedade, né, olhando para o setor produtivo, que vão gerar inequivocamente um aumento de preços. Né? Então, quando a gente pensa nesse aumento de preços, ele já faz com que a sociedade inteira acabe partilhando o custo dessa medida. Mas, para além disso, a gente tem que lembrar que quando a gente aumenta custo de serviços, esses custos de serviço podem estar também pressionando de uma forma cada vez mais intensa o custo da mão de obra. Então, a gente está falando que o trabalho pode ficar mais caro. E se o trabalho, de uma forma agregada, ficar mais caro, os custos de produção sobem como um todo. Ainda que a gente esteja, por exemplo, num setor que é intensivo em tecnologia, como é uma parte significativa do agro. Então, ainda assim, você vai ter um aumento de custo, seja porque a mão de obra está mais cara, seja porque os serviços que te dão suporte à atividade produtiva estão mais caros. Então, é muito provável que a sociedade como um todo acabe partilhando desse aumento de custos. A gente ainda não sabe dizer qual é o setor nesse momento que deve arcar com a maior parcela desse aumento de custos, porque aí vai depender muito de como é que a partir de agora as bancadas elas vão se articular para conseguir aprovar uma reforma que talvez onere mais um setor da economia em detrimento aos outros. Então, a gente não consegue ainda ter uma noção de qual é a parcela que deve sobrecarregar, ou que deve cair sobre alguns setores. Mas eu acho que a gente vai enxergar aí a sociedade inteira pagando um tanto do preço dessa falta de regra e de controle sobre os gastos públicos. Juliana, que pena, né? A gente não gostaria de ter um aumento de carga tributária. Você já sinaliza que esse é o horizonte que você enxerga diante das peças que estão no tabuleiro. Juliana Inhace, economista e professora do INSPER, agradeço demais pela sua presença. Volte sempre à Jovem Pan News. Obrigada, Kelly. É um prazer estar com vocês. Deixo um abraço a todos que estão nos vendo. A você também. Até a próxima. E nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver mais repercussões sobre a decisão do STF que acabou com o marco temporal das terras indígenas. Agricultores de diversas regiões do Brasil temem perder as terras tituladas e a gente repercute tudo isso e mais a seguir. Eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O
professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse newcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News e a gente vai retomar a cobertura sobre a decisão do STF que acabou com o marco temporal das terras indígenas. Com o fim do marco decidido pela Corte, a pergunta é: onde estão as áreas do Brasil que podem se tornar indígenas? Esse estudo aponta onde estão as terras indígenas em estudo ou que são reivindicadas pelos indígenas, que somam 615. Veja que há estados como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e demais áreas do nosso país, ou seja, essas áreas reivindicadas ou em estudo estão presentes em praticamente todo o mapa do Brasil. Em Guaíra, no oeste do Paraná, a estimativa da prefeitura é que 15% da área do município deverá ser transformada em terra indígena, impactando produtores rurais e também as receitas do município. Que o impacto seria de proporções incalculáveis mesmo, visto que o município é preponderantemente, eminentemente agrícola. Com um impacto direto nas receitas municipais, por exemplo. Se o pretendido pelas instituições, FUNAI, o impacto seria do nosso território em torno de 15% estaria comprometido, atingindo centenas de pequenos e médios agricultores. Se os produtores forem eventualmente expulsos dessas propriedades, eu acho que seria extremamente grave, porque inclusive o abalo psicológico disso, né? Como eu disse, cadeia dominial completa, 3, 4, 5 gerações, acho que ficariam à mercê do destino. Eu particularmente não acho justo isso. Muito obrigada ao prefeito de Guaíra, no Paraná, por trazer a situação do município depois da decisão da Corte. Já em Terra Roxa, também no Paraná, a expectativa do prefeito é que 20% do município vire terra indígena. O nosso município perderá, e se demarcado for, aproximadamente 20% do território do nosso município. Isso atinge mais de 160 famílias, aproximadamente 800 pessoas. E isso gera essa grande preocupação, essa grande tensão, porque todas essas pessoas não teriam para onde ir, perdendo a sua propriedade, são proprietárias legítimas, compraram já dos avós, bisavós, há muitos anos proprietários, continuam com as suas terras, morando, documentado, e de repente, de um dia por outro, perder tudo aquilo que conquistou no decorrer de toda a sua vida. Esses produtores hoje são consolidados, na sua grande maioria, pequenos produtores que moraram já toda a sua vida morando nessas localidades, nessas comunidades, nas suas propriedades legítimas compradas e que até hoje estão lá, com certeza não teriam para onde ir. Eu acredito que possivelmente nenhum desses produtores vão entregar de forma pacífica as suas propriedades. Prefeito de Terra Roxa, no Paraná, muito obrigada por trazer também um relato de como esse tema, fim do marco temporal das terras indígenas, repercute na sua região. E a gente tem mais mensagens da audiência de todo o Brasil. Vamos agora a mais uma. Temos o Mário. O Mário diz assim: moro em um município que já tem estudo
e mapa de área que os índios querem. Fica na região norte do Rio Grande do Sul. Obrigada, Mário, pelo relato. Mais gente comentando o assunto, vamos acompanhar. O Bonato, ele escreveu para a gente e afirma que está em áreas que indígenas reivindicam a ampliação de reserva. E ele comenta, área escriturada há 180 anos. Obrigada, Bonato. Tem mais gente comentando o assunto. O Leonardo Borchat pergunta, corremos o risco de perder uma propriedade escriturada comprada de boa fé em 1999? Essa pergunta do Leonardo nós vamos fazer já para o nosso convidado. Ele que é diretor da área jurídica da CNA, o Rudi Ferraz, vai responder a esta e outras perguntas de grande interesse da nossa audiência. Vamos saudar então o Rudi Ferraz. Rudi Ferraz, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Eu que agradeço. Rudi, primeira pergunta para você. Áreas escrituradas e compradas de boa fé podem ser transformadas em áreas indígenas agora com o fim do marco temporal decidido pelo STF? Bom, essa é a grande preocupação, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal retira toda a previsibilidade do processo de demarcação. Então, áreas registradas, áreas com títulos expedidos há mais de 100 anos, podem ser, sim, reivindicadas pelas comunidades indígenas e, fatalmente, o processo sobre demarcação pode recair sobre elas. Então, essa decisão reestabelece um quadro, né, de insegurança jurídica ao modificar essa jurisprudência que há muitos e muitos anos já se consolidava no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma grande preocupação e ela repercute de outra forma por uma pergunta também recebida por nós aqui pela audiência que diz assim, com o fim do marco temporal, qualquer área no Brasil pode virar terra indígena? Kelly, essa é justamente a nossa preocupação. O marco temporal era uma baliza objetiva onde qualquer cidadão poderia ter certeza de que seu imóvel poderia ou não ser reivindicado para uma área, para uma terra indígena, né? Consequentemente, a retirada dessa baliza objetiva, estabelecendo conceitos extremamente subjetivos ao processo, relativizam como um todo a segurança jurídica. Ou seja, qualquer área onde uma comunidade indígena se reivindicá-la para uma demarcação, poderá sim, eventualmente, ser demarcada, sofrendo todas as consequências de um processo de demarcação. Hoje, quais são elas? Justamente a ausência de indenização. Essa é uma questão importante porque a gente não está falando só de produtor rural, a gente está falando também de áreas urbanas. Há pouco nós ouvíamos prefeitos de municípios de Santa Catarina, do Paraná, para citar exemplos, bastante preocupados com o potencial de parte do município ser considerado área indígena e perder a economia e o progresso trazidos pelo agro também para aquela região. Para que essas demarcações se tornem reais, precisariam de laudos antropológicos ou não? Porque a gente viu até o ministro Gilmar Mendes citando de uma forma talvez um pouco jocosa a questão de laudos antropológicos, porque há alguns que são fraudulentos, não é? Essa é uma preocupação muito grande do setor, né? O processo de demarcação de terras indígenas se inicia com uma autodeclaração dos próprios índios, se reconhecendo como índios e reivindicando uma determinada área. E hoje, sem a baliza objetiva que a Constituição estabeleceu que seria o marco temporal, nós teremos uma ausência de previsibilidade, tudo será assim, embasado por um laudo antropológico, onde esses índios eventualmente vão arguir que seus laços culturais permanecem na área, seus laços espirituais permanecem com a área, não podendo qualquer cidadão ter consciência, ter previsibilidade de que essa área vai ser reivindicada. Então, o processo vai correr praticamente e exclusivamente em face de um laudo antropológico que, eventualmente, esvazia todo o direito de defesa daqueles afetados. Como é que um produtor rural, um proprietário de terra no Brasil, um proprietário de imóvel no Brasil, pode saber se a área que ele detém como propriedade privada pode ser reivindicada? Olha, qualquer cidadão brasileiro, seja ele urbano ou rural, não terá a segurança jurídica para poder afirmar que seu imóvel poderá ou não ser reivindicado por uma comunidade indígena. Isso instala um verdadeiro caos
tanto no campo quanto nas cidades, que muitas vezes não está tendo consciência do impacto que essa decisão pode gerar. Então é importante a gente enveredar os esforços para que o Congresso Nacional aprove o projeto de lei restabelecendo a segurança jurídica, restabelecendo o marco temporal previsto na Constituição. Antes da gente chegar no Congresso, e eu vou para lá com você na sequência, a pergunta é por que o STF, a Corte, revisou uma decisão que a própria Corte já havia tomado? Por que esse tema volta à pauta e agora com um desfecho completamente diferente do anterior que vigorava há anos no país? É isso. O Supremo revisitou, né, novamente esse tema. Como você mencionou, essa é uma jurisprudência consolidada há muitos anos, que trouxe uma previsibilidade, trouxe uma pacificação para os processos de demarcação, e agora, ao revisitar ou remudar esse entendimento, reescrevendo o texto constitucional, ele instala justamente essa preocupação que nós temos, né? Essa preocupação de que hoje nós temos mais de 200 processos judiciais, nós temos aí mais de 450 reivindicações, mais de 120 áreas em estudo. Isso tudo muito provavelmente irá avançar em cima de áreas consolidadas, em cima de cidades, e nós viveremos um grave conflito, graves consequências desse processo. Você tem usado essa palavra, conflito, falta de paz. Me chama a atenção porque muitos da nossa audiência também estão preocupados com a paz no campo, e esse novo capítulo agora gera muita insegurança. Há alguma forma, ainda olhando sobre o aspecto do judiciário, de rever ou reverter a decisão do STF sem chegar ainda no Congresso? Bom, o Supremo vai enfrentar agora na quarta-feira a fixação da tese. A fixação da tese é justamente o que vai vincular, né, todas as decisões judiciais, vai vincular a administração pública. E nessa fixação da tese, além da discussão do marco temporal, que tudo indica que já foi superada pelos ministros na manifestação dos votos, nós vamos discutir também a questão da indenização, né? Nós entendemos que nós não podemos corrigir uma eventual injustiça em relação aos índios cometendo outra injustiça com os produtores rurais. Ninguém pode ser violado no seu direito de propriedade, ser expropriado do seu direito de propriedade sem nenhum tipo de compensação. Isso sim gera um conflito. Então nós estamos trabalhando, distribuindo memoriais, conversando em audiências com os ministros, para que garanta a indenização prévia e justa aos produtores e pela União. Isso é o mínimo, eventualmente, que pode ser feito para compensar essa drástica mudança de jurisprudência que vai instalar uma insegurança jurídica muito grande no país. Você já viu algum agricultor recebendo indenização prévia com preço de mercado da terra em casos como esse? Ou essa é uma condição que você até, talvez, se puder, aponta uma certa descrença de que isso de fato se torne uma realidade? É um desejo legítimo de que, se alguém for retirado de sua propriedade privada, seja indenizado. Mas isso de fato tem algum amparo na realidade? É justamente nisso que nós vamos trabalhar. Nós queremos que pelo menos o Supremo garanta que o produtor rural só saia eventualmente do seu imóvel com dinheiro no valor de mercado na sua conta bancária. Isso sim poderá minimizar esse impacto da perda do marco temporal. Ou seja, a indenização sendo prévia, ou seja, antes dele sair do imóvel, e justa, e sendo paga pela União, porque outorgar isso aos estados é apenas empurrar o problema para frente, e certamente o produtor rural vai ter que entrar com várias ações judiciais, ficar anos e anos brigando sem receber esse tipo de indenização. Por isso, o mínimo que se possa pensar é que qualquer um, eventualmente, só vai perder a sua propriedade se for compensado financeiramente por ela. Muito bem, para encerrar esse aspecto e a gente partir para o Congresso, muita gente está comemorando nas redes sociais o fim do marco temporal e alegando que agora serão devolvidas as terras que foram apossadas por alguns, que eram terras da União. Esse raciocínio está correto? Esse raciocínio não está correto. O marco temporal, sim, era um importante instrumento de pacificação e atendimento das próprias comunidades indígenas. Por quê?
O marco temporal, ao trazer um parâmetro objetivo para o processo de demarcação, ele vai estabelecer que aquela área é ou não uma terra indígena, porém, aquela área não tendo uma ocupação das comunidades indígenas em 5 de outubro de 88, aquela área poderá ser atendida pela União, ou seja, a União poderá atender essa reivindicação social, indenizando previamente o produtor. Então, era o mecanismo que nós tínhamos para poder pacificar as relações no campo. E esse mecanismo acabou sendo retirado pelo Supremo com essa decisão, e isso certamente trará uma insegurança jurídica para os próprios índios, né, porque vão reivindicar muitas áreas, e certamente os produtores vão questionar judicialmente, questionar administrativamente, e nós não vamos ter uma solução se nós não buscarmos aí a aprovação do projeto de lei no Senado. Bem, Rudi, nesse contexto, até vale lembrar nossa audiência que só em 2023 já houve mais de 6 processos de demarcação de terras indígenas, o que mostra que ainda com a exigência, né, a ocorrência do marco temporal, nós tínhamos demarcações de terras indígenas acontecendo no país, reforçando o ponto que você acaba de trazer. Dentre as soluções, as alternativas, as expectativas do que vem por aí, o que acontece a partir de agora? A gente vai caminhar para um congresso que retoma na CCJ semana que vem a discussão e parte para o Senado, na CCJ do Senado e parte eventualmente para o plenário. PL, projeto de lei, se aprovado no Senado, ele tem validade, ele se sobrepõe a uma decisão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade tomada pela Corte? Bom, Kelly, essa importante pergunta para esclarecer aí a toda a população. O Supremo Tribunal Federal decidiu acerca do regime das demarcações de terras indígenas sobre o aspecto das normas vigentes. Hoje nós não temos uma lei específica que regulamenta esse texto constitucional. Muitos ministros, durante o julgamento, ressaltaram isso. Nós estamos analisando sobre a égide dos normativos vigentes. Na ausência de regulamentação do parte do Congresso Nacional, nós vamos decidir. Então, nossa expectativa é que, com a aprovação do PL, ele se sobrepõe a essa decisão do Supremo. Isso por quê? Porque a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal não vincula o Congresso Nacional. O Congresso tem autonomia institucional para poder regulamentar e decidir isso. Nada impede que futuramente alguém questione essa nova lei no Supremo, e o Supremo vai reapreciar a questão já sob uma nova lei vigente, aprovada pelo Congresso Nacional. Então, se de fato o projeto sendo sancionado pelo Presidente da República, ele passa a vigorar em todo o país. É o pulo do gato. Se for sancionado pelo Presidente da República, Lula se voltará contra o STF, dando então um voto de confiança à decisão do Congresso, se assim for, e acabando com o marco temporal das terras indígenas? Bom, isso é uma questão política, nós temos que aguardar a aprovação no Senado para ver. Precisamos aguardar. Qual é a última questão para a nossa audiência que está aí preocupadíssima com o futuro? Isso vai acontecer amanhã, eu vou perder as minhas terras? Em quanto tempo eu vou ter que sair daqui? Todas as pessoas que nos escrevem, Rudi, querem saber como é que elas dormem depois de hoje. Como vai ser? Bom, os produtores não vão desistir, nem nós vamos trabalhar fortemente para que aprove no Senado essa lei. Mas os produtores terão sim que ficar atentos, promover as defesas administrativas e judiciais necessárias para resguardar o direito de propriedade. Nós vamos aqui, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Congresso, batalhar para resguardar esse direito de propriedade do produtor rural. O Senado não decidir, todos os processos jurídicos que estão sendo revisados levarão em conta a decisão do STF, que acabou com o marco temporal, e isso, então, dá uma prioridade, dá uma condição favorável ao indígena em detrimento do agricultor ou proprietário de terra. É isso, essa é a nossa preocupação. A decisão do Supremo, ele retira praticamente os instrumentos que o produtor rural tinha para poder questionar um processo de demarcação de terras indígenas. Então, qualquer área, efetivamente, sendo reivindicada pelas comunidades e atestada por um antropólogo, poderá ser demarcada como uma terra indígena. Então, ou seja, a baliza que a própria Constituição estabeleceu de parâmetros para saber o que é ou não uma terra indígena foi justamente retirado por essa decisão do Supremo. Por isso que nós precisamos que o Congresso Nacional regulamente esse tema e restabeleça aí a paz, a segurança jurídica, a previsibilidade,
para que o produtor rural possa fazer o que mais sabe, que é produzir alimento para o Brasil e para o mundo. Obrigada, Rudy Ferraz, diretor jurídico da CNA, pelos importantes esclarecimentos. O espaço está aberto. Volte sempre. Eu que agradeço. Obrigado. Os nossos espectadores continuam a enviar mensagens e o Darley, ele disse assim, diz que é de Vitor Meirelles, Santa Catarina, e que mais de 500 famílias que vivem da agricultura familiar serão afetadas. Tem muito mais gente escrevendo, vamos à próxima. A Juliana Borchard, de Brasnorte, em Mato Grosso, diz que na região dela tem área legal e escriturada com possível ampliação de terra indígena. Adiante, vamos à mensagem da Cláudia Lassig, que diz: sou de Santa Catarina, moramos em área de litígio. O nosso maior medo é de agora ter que abandonar a nossa terra. Mais gente participando. Miguel Mosman disse: moro em Saudade, Santa Catarina. A minha propriedade é vizinha à área em conflito há 23 anos. Queremos paz, disse ele. A decisão do STF pelo fim do marco temporal das terras indígenas não atrapalha o andamento do projeto de lei que trata do mesmo tema no Congresso Nacional. Isso é o que diz o relator do projeto de lei, senador Marcos Rogério. Vamos conferir. Não há nenhum prejuízo à tramitação do processo legislativo. O projeto marco temporal deve avançar primeiro na CCJ e depois no plenário e garantir a quem está no campo e também na cidade segurança jurídica. Esse deve ser o encaminhamento do Senado Federal. A nossa intenção, o nosso desejo é avançar com esse texto na forma como ele está. Um ponto ou outro, né, que um setor, um segmento ou outro tem de preocupação, ele está isolado. É possível, na sequência do processo, você ter uma opção de veto. Não há prejuízo ao núcleo central que trata do marco temporal, mas não há tempo para a gente postergar essa decisão. A decisão que parte do Supremo Tribunal Federal gera um clima de muita insegurança no Brasil inteiro, nos estados e muitos municípios também, de sorte que nós temos a obrigação de avançar com esse tema, aprovar no Senado Federal e levar à sanção esse projeto de lei. Devolver para quem está nesse ambiente de angústia, de incertezas, justamente essa sensação de segurança. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu que se alcance um meio termo para o marco temporal das terras indígenas. Segundo ele, é importante ter o reconhecimento dos direitos desses povos, mas não em detrimento dos produtores rurais. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, comemorou a derrubada do marco temporal. Nas redes sociais, ele disse, abre aspas, momento importante marcado pela luta pela garantia dos direitos dos povos originários do nosso país. Fecha aspas. E agora a gente troca de assunto para atualizar você. A Organização para a Cooperativa e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, revelou nesta semana que a Índia é o país que mais vai crescer em 2023 e 2024. Em relatório, a OCDE indicou uma projeção para o PIB indiano com crescimento de 6,3% e em 2024 uma elevação de 6%. Os dados chamam a atenção, pois o PIB da Índia deverá ultrapassar inclusive o da China e de outras importantes economias do mundo, como você vê, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Esse tema importa para o agro brasileiro também, porque já em 2022 a Índia esteve entre os 10 principais destinos das exportações do agro. Os dados indicam que os indianos estiveram na 9ª posição. Ao considerar o acumulado de 2022 com 2021, a maior variação positiva nas exportações ocorreu para a Índia, com um aumento de 128,3%. E um levantamento realizado pela Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, indicou que há pelo menos 4 projetos setoriais do agro brasileiro que visam promover as exportações no mercado indiano. Entre eles estão frutas, algodão, proteína animal, que engloba produtos como carne suína, frango e ovos, e também bioenergia.
Vai lembrar que neste ano a população da Índia superou a população da China, segundo as indicações da ONU, a Organização das Nações Unidas, com uma população projetada em 1,4 bilhão de pessoas. A ONU revela que, enquanto a população chinesa já começou a diminuir, a da Índia deve continuar crescendo durante várias décadas. O agro está de olho nesse crescimento populacional e também no crescimento da renda, com as projeções de um PIB de mais de 6%. Será que vem aí novas oportunidades? A gente vai continuar acompanhando esse tema de perto. E a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, revelou nesta semana as primeiras expectativas para a safra 23-24, que começou. A Conab projeta que nessa temporada o Brasil não terá uma safra recorde de grãos, como ocorreu na produção anterior. Para esta temporada, a companhia prevê uma produção de 319,5 milhões de toneladas, volume 1% menor que a safra anterior. E por quê? Esse recuo na produção é explicado principalmente pela queda na área plantada de milho. Isso acontece porque os baixos preços do cereal desincentivam os agricultores a apostarem na cultura. A Conab indica que a safra total de milho no Brasil deverá cair 9,1% e ter uma produção de 119,8 milhões de toneladas. A área da safra de verão, que está sendo semeada agora, deve cair 5,4% e a da segunda safra, queda de 4,8%. Agora, por outro lado, a soja será um destaque novamente. A expectativa é que o Brasil tenha um novo recorde de produção, que começa com uma alta de 5,1% para a soja nessa temporada e pode atingir 162,4 milhões de toneladas produzidas. A área plantada vai crescer 2,8%, impulsionada ainda por margens positivas que a cultura garante. E agora eu tenho um recado para você. Tem um poder de controle incomparável no combate à cigarrinha da cana, garantindo a rentabilidade do canavial. Eu falo de Maxan, o inseticida da Ihara com tecnologia inédita no Brasil. Com máximo controle, é o único produto com ação em todo o ciclo da cigarrinha, evitando a proliferação de ovos, ninfas e adultos. Ele oferece máxima proteção para o canavial, com maior efeito de choque e período de controle. Tudo isso para fortalecer o canavial e obter máxima rentabilidade no seu cultivo. Mande as pragas do seu canavial para o espaço com Maxan. Acesse o site ihara.com.br ou pelo QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais. Na hora H da proteção da cana, é Ihara. Pode confiar. Muito bem. E o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos, pela audiência. A gente se encontra na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News.